Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que aquilo que poderia levar anos acontecerá em dias. No nome de Jesus Cristo, oramos por uma aceleração sobrenatural. Tudo aquilo que está em pausa, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está devagar, nós oramos para que movimente-se no nome de Jesus. Pedimos, Pai, respostas de nossas orações. Pedimos, Pai, recursos, provisões especiais para realizarmos nossos sonhos, nossos projetos. Também te pedimos, nos conecta a pessoas chaves no nosso destino, a grandes oportunidades, a grandes portas, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Pai. Libera do teu favor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oramos também para que tudo aquilo que é amarra espiritual, que está impedindo essa pessoa de andar, que está impedindo essa pessoa de viver o que o Senhor tem para ela, que as amarras espirituais caiam por terra. No poderoso nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que está travando, que tudo aquilo que está impedindo, cesse completamente agora. No poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. No nome de Jesus, eu oro para que toda seta maligna mandada contra essa casa caia por terra, que as afrontas caiam por terra, a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo, a oração contrária, o espírito de inveja, as existências no mundo espiritual, nós quebramos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço, abra as portas certas para essa pessoa. Abra as portas certas, coloque ela no lugar certo. Em o nome de Jesus, eu peço, Pai, o teu favor. Eu peço a tua graça. Senhor, toque com teu poder. Toque com teu poder. Toque com a tua graça, Pai, no nome de Jesus. Essa pessoa que sente pontadas no peito, dores, desconfortos no peito, eu oro em nome de Jesus para que caia por terra agora tudo aquilo que vem contra ela, que por 7 caminhos, bata em retirada. Dá vitória, Pai, a essa casa. Dá vitória a essa família. Livra do mal. Livra, Pai, das armadilhas de Satanás e todo o engano das trevas. Te pedimos também, Pai, guarda a vida dos filhos. Guarda agora a vida dos filhos, guarda a vida das crianças, os bebezinhos de colo, proteja, Pai, cobre com o teu sangue. Oramos para que o Senhor proteja a mente das crianças. Proteja as crianças de toda a influência do mal, de toda a corrupção desse mundo, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de vitória, que essa seja uma semana diferente, não só por ser uma virada no nosso calendário, mas também, Senhor, por acreditar que temos novas oportunidades pela frente, a cada dia temos novas oportunidades, a cada tempo que é marcado temos novas oportunidades. Por isso, Pai, nós oramos para que essa semana seja uma semana de virada de chave, seja uma semana de mudança, seja uma semana que possamos viver coisas novas do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, nos projetos que o Senhor tem para nós, para os nossos filhos. Blinda a nossa casa, Pai, daquilo que é mal. Blinda a nossa família, Pai, daquilo que vem, muitas vezes, Senhor, para tentar nos destruir, para tentar, Senhor, nos envergonhar, que o Senhor possa guardar esta casa, guardar esta família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço a tua bênção, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui na oração da manhã. Estamos ao vivo e quando eu estava orando agora, no início aqui dessa oração, o Senhor me mostrou várias pessoas com dores embaixo da barriga,
bem embaixo do umbigo, muitas dores ali naquela região. Eu quero declarar saúde sobre você que estava sentindo isso, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Também me veio a palavra Calisto, creio que é um sobrenome. Deus está visitando essa família. Essa semana vai ser uma semana de resposta para essa casa, uma semana de resposta para essa família. Tem uma pessoa que faz aniversário dia 15 de setembro, que está aqui me ouvindo. Essa semana também é uma semana onde vai haver resposta, vai haver a concretização de coisas que estavam aguardando, que estavam esperando, em o nome de Jesus. Também oro para que o Senhor tire todo atrapalho do caminho da Manuela e da família dela, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está devagar na casa da Manuela, o Senhor está trazendo um destravar, o Senhor está trazendo um romper em nome de Jesus. O Senhor também me disse que uma pessoa que está aqui, no ano de 2020, aconteceu um ato, um problema marcante na vida dela, e isso, ela até hoje, ela não conseguiu totalmente se endireitar na vida. O Senhor é Deus que restaura, e a minha oração por você é que Deus te restaure completamente, te restitua e que você possa viver algo novo de Deus em nome de Jesus. Amém? Quero dar um testemunho aqui para a glória do nome de Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós temos recebido muitos testemunhos de vidas transformadas, de vidas impactadas. E eu quero compartilhar esse testemunho aqui com você, o testemunho da Indianara. E ela escreveu: na quarta, véspera de Natal, Jesus deu um livramento para meu filho Elberton. Ele estava brincando e minha filha o empurrou de uma rampa. Ele bateu o rosto no chão. Meu esposo pegou no colo já mole, com o rosto todo inchado. Eu caí de joelhos e clamei a Deus pela vida dele. Meu esposo levou para a emergência e pensamos que ele não aguentaria. Mas o nosso Deus é Deus de milagres e deu livramento. Agradeço a Deus pela vida dele e pelas suas orações, pois através delas minha casa conheceu a Jesus e através do Salmos 91 meu marido se converteu a Jesus. Deus abençoe o Senhor e sua família. Agradeço a Deus por tudo. Glória a Deus. Que testemunho, hein, Dianara? Primeiro, o livramento do Senhor e depois salvação na tua casa. Glória a Deus. Isso é poder de Deus. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Eu quero pedir para você que está entrando nessa oração, que vai receber essa palavra profética, que você compartilhe essa oração com 10 pessoas agora. Isso não custa para você. E vamos começar a semana abençoando alguém. Manda aí para 10, é o mínimo. Se puder mandar para mais, compartilhar nas tuas redes sociais, Deus te abençoe, multiplique na tua vida, que a palavra também se multiplique na tua casa, no meio da tua família, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero trazer uma palavra hoje para você, 7 princípios para você acessar uma prosperidade plena na sua vida. 7 princípios. Não sei se vai dar para terminar tudo aqui na oração da manhã. Se não der aqui, eu termino na oração da noite das 18 horas. Em Provérbios 10, 17, a Bíblia diz: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Deus usa pessoas para nos instruir. Deus usa pessoas para nos mostrar o caminho. Deus, Ele pode usar alguém para ser uma pessoa que vai lhe ajudar a ampliar a sua mentalidade. Ele pode usar alguém para ajudar você a compreender como romper na área financeira, na área familiar, um conselheiro, um amigo e alguém também que tem uma sabedoria de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor usa pessoas. O Senhor usa pessoas para nos aconselhar. E vários dos princípios que eu vou falar aqui hoje para você são princípios que estão estabelecidos na palavra e que às vezes as pessoas não querem escutar. Mas é escutando que elas vão ser libertas. É escutando que elas vão mudar a forma de pensar. Eu tenho acreditado muito nisso. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra ali, transformação, vem do grego metanoia, que significa mudar a mentalidade. Enquanto a nossa mentalidade não mudar,
nós não podemos acessar novas coisas. Então a mentalidade fala muito. E nesses princípios que eu quero compartilhar com você aqui para você ver uma prosperidade plena, o primeiro deles é a instrução que você segue determina o futuro que você está criando. Então, se você não segue uma instrução divina, um conselho divino para a sua vida, se você não segue um conselho divino, você não está criando um futuro para você e para os seus filhos. Você sabia que tem princípios que você cumpre e que seus filhos, seus netos vão ser abençoados? Porque você está criando o futuro, você está criando mundos. Eu tenho uma mensagem que eu ministro nos meus eventos que se chama o mundo de profecia. Através da palavra profética, você está criando coisas no seu futuro. Através de uma palavra profética, de uma direção, é claro que não vai ser uma coisa louca e você não pode liberar nenhuma palavra profética, nenhuma declaração que não esteja em concordância com a palavra de Deus, certo? Ok? Mas você tem que entender isso. Teus princípios criam teu futuro, tuas palavras criam teu futuro. Tudo está sendo preparado através das tuas orações, através das tuas palavras e através dos teus princípios. Então essas três coisas estão criando o teu futuro. É por isso que quebrar um princípio hoje, você está criando um futuro também, mas não é um futuro bom. Entende? Você falar algo negativo, você está criando um futuro, mas não está criando um futuro bom. E assim por diante. Então os princípios, as declarações e as orações estão criando algum tipo de futuro. É por isso que a instrução que você segue hoje determina o futuro que você cria. Sabe, há pessoas que estufam o peito e elas dizem, sabe, que estão sempre certas. Mas você olha para a vida delas, é uma vida de desastre. Sabe por quê? Porque por mais que a pessoa tenha fé em Deus, se ela quebra princípios, ela não vai para frente na medida que Deus tem para ela. Não tem. Quebrou princípio, você caminhar quebrando princípios, lá na frente vai ter o resultado disso, lá na frente. Então é só observar, olha para a vida de quem quebra princípio. Olha para a vida, olha o que acontece quando uma pessoa vive quebrando princípio. Até no mundo dos negócios, a pessoa quebra um princípio após o outro, da organização, de não contratar os melhores, de não ter disciplina na vida, de não ter hábitos saudáveis. Lá na frente a conta chega para pagar. Então, a instrução que você segue determina o futuro que você cria. A segunda coisa, descubra seu dom, talento e unção. Algumas pessoas dizem assim, eu não recebi nada de Deus. É uma mentira. E é uma ignorância também. Porque ela não sabe às vezes. Você recebeu algo de Deus. Você pode dizer assim, não, mas se eu tivesse recebido algo de Deus, eu saberia. Às vezes não. Às vezes não, porque você nunca foi experimentado em uma área para ver se você tem o dom para aquilo ou não. Sabe, tem pessoas que têm um dom extraordinário para pastorear jovens, outros têm um dom extraordinário para pastorear casais, e tem outros que têm um dom extraordinário para liderança, cada um no seu chamado, cada um no seu propósito. Então, eu posso ser um pastor, mas eu talvez não seja um pastor para cuidar de todas as áreas, que muitas vezes me tornar, eu posso dizer assim, especialista numa área. Por quê? Porque cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Então, cabe a nós descobrir o que Deus tem para a nossa vida. Seja um talento, seja uma unção, seja um dom. Quer prosperar? Descobre o que Deus tem para a tua vida. Nós perdemos muito tempo e energia em coisas que não é nosso chamado. Não é o propósito de Deus para a nossa vida. Aí você está lá, né, dando murro em ponta de faca, como diz. Por quê? Porque você está querendo forçar uma coisa que teu dom não vai florescer lá. Teu dom não vai funcionar bem ali. Então, nós temos que seguir muito, sabe, aquilo que Deus colocou em nós. A partir dali já começa o teu futuro. Quando você descobre o que Deus te deu.
Todo mundo tem algo que Deus deu para si. Todo mundo. Você só tem que descobrir a sua função dentro do corpo e você vai florescer, vai ser bem-sucedido naquela função. A Bíblia diz em Provérbios 18:16: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que a Bíblia está dizendo é que o que você recebeu de Deus como um presente, como um dom, como um talento, isso vai abrir caminhos para você. Olha que tremendo! Deus vai abrir caminhos para você. Deus vai abrir caminhos para a tua casa. Deus vai abrir caminhos para a tua família. Deus é maravilhoso através do dom que Ele te deu. Através do dom que Deus me deu, Deus me abriu muitas portas. Abençoou a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu sei que se você focar no teu propósito, se você focar no dom que Deus te deu, se você focar naquilo que o Senhor te entregou, você vai prosperar, você vai crescer. A terceira coisa é precisar e depender são duas coisas diferentes. Precisamos das pessoas, mas não podemos depender delas. Precisamos, mas não dependemos. Essa é uma verdade que eu aprendi com um amigo meu até. Ele me ensinou isso. Precisar das pessoas, todos precisamos. Precisamos de todos. Agora depender, você tem que depender de Deus. Porque o homem falha com você. O homem falha. O homem muitas vezes promete e quebra a palavra dele. Às vezes, sabe, você depender do que uma pessoa disse para você que não vai mais farrear, não vai mais sair, não vai mais trair. Depender da palavra daquele homem é perigoso. Você precisa, mas não pode depender. Porque se depender daquela palavra, você está numa enrascada. Então, cumpre princípios. É bem como a gente tem dito, cumpre princípios e Deus vai cumprir promessas na tua vida. Aprenda a cumprir princípios. Se cumprir princípios, vai estar guardado por Deus. Às vezes a gente pensa assim, puxa, né? Eu dependia dessa pessoa para ser feliz. Eu vejo muita gente que acaba divorciando e elas não conseguem tocar a vida delas para frente. E não tocam a vida para frente porque dependeram a vida inteira de uma pessoa. Não entenderam que precisam, mas não dependem. A nossa dependência é de Deus. A nossa dependência é de Deus. E se não for assim, nós podemos, incorrer em ficar muitas vezes vulneráveis para a vida. Tem gente que não sabe muitas vezes nem ir num banco para resolver um problema porque a vida inteira dependeu para outra pessoa ir no banco. Você depende a vida inteira de um funcionário seu e nunca aprendeu a fazer aquilo que ele faz, ou nunca teve alguém auxiliar para fazer aquilo que ele também faz, e daí você fica, vulnerável quando acontece qualquer problema. É por isso que nós precisamos das pessoas, mas não dependemos delas. A quarta coisa é a atmosfera que você cria é determinante para as coisas fluírem. Tem gente que acha que a atmosfera tanto faz, tanto fez, mas esteja num lugar negativo, um lugar onde as pessoas não têm princípios, um lugar onde a fofoca impera, um lugar onde não há honra. Vê se as coisas vão fluir lá. Não vão fluir. Não tem como fluir. Não tem como fluir, não tem como Deus abençoar um ambiente que está carregado. Um ambiente que é carregado de fofoca. Um ambiente que é carregado de discórdia, de inimizade. A Bíblia diz, inimizade é obra da carne. A Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, a inimizade é obra da carne. Você fica num ambiente carregado, num ambiente, aonde todo mundo é negativo, aonde todo mundo diz que não vai dar, aonde as pessoas estão lá e não estão com você. Vê se as coisas vão fluir. Não vai fluir. Não vai fluir. Eu acredito que dentro da empresa, dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do ambiente que for, o que deve prevalecer é, primeiro, a presença de Deus. Segundo, a união. Terceiro, princípios. E quarto, entender o valor de cada pessoa. O respeito mútuo uns pelos outros. O respeito por uma liderança. O respeito pelas ordens. A organização no lugar. Eu creio que isso faz toda a diferença.
no ambiente. Faz toda a diferença. Agora, entra num lugar onde ninguém se respeita. Entra num lugar onde as pessoas falam o que querem, certo? Entra num lugar onde não está todo mundo pegando junto. Entra num lugar onde a inveja, a maldade é ali que está instalado. Vê se as coisas vão fluir. Não tem como fluir. Não tem como fluir. É por isso que nós precisamos cuidar do nosso ambiente. Dentro da sua casa, nada de brigas, nada de desentendimentos. Marido e mulher se conversem, não fiquem de mal um com o outro por uma semana, certo? A casa organizada, a família que busca Deus, que tem um tempo por semana, não só de buscar a Deus na igreja, mas de buscar a Deus em casa, em oração, buscando com família. Sabe? E o que falar então da empresa? A empresa tem que ser organizada, bem organizada. É um ambiente que nós estamos falando. Dentro dessa empresa tem que ter orações. Dentro dessa empresa tem que ter unidade, tem que estar todo mundo indo para o mesmo lado. Sabe? Não pode um estar para um lado e o outro estar para o outro, não. Nós precisamos estar no mesmo foco, na mesma visão, precisamos estar no mesmo propósito. Dentro da igreja, igual. Igreja não pode ser lugar de fofoca. Igreja não pode ser lugar de discórdia. Igreja não pode ser lugar de inimizade. Igreja não pode ser um lugar onde é uma briga por cargos, é uma confusão, é um querendo passar por cima do outro, é um querendo entregar o outro. Não pode, é um ambiente. Como que Deus vai fluir por um ambiente, sabe, que está cheio de coisa arada, cheio de coisas que não agradam a Deus? Inimizade, como eu disse, é obra da carne. Inimizade é obra da carne. Se eu não me dou com o meu irmão, aqui na terra, como é que eu vou ir para o céu com ele? Ou seja, a gente tem que resolver as coisas que precisam ser resolvidas, certo? Senão você está sempre lutando contra o seu próprio ambiente. Então guarda essa palavra aí no teu coração. O ambiente é determinante para que as coisas fluam. Aqui eu paro com essa palavra, certo? À noite eu encerro ela na oração das 18, mas eu sei que Deus já falou com muita gente aí. Amém? Deus já falou com muita gente. Eu quero agora orar por você, fazer a declaração do Salmo 91, e eu quero dar 2 anúncios rápidos. O primeiro anúncio é que no dia 31, tá? Nós vamos disponibilizar no meu site www.vinicius17.com.br. Nós vamos disponibilizar o projeto profético de vida 2026, onde nós vamos apresentar a Deus nossos planos e projetos. Você vai poder baixar gratuitamente do meu site, certo? Às 9 da noite nós vamos ter o culto da virada, que é um culto profético, a gente chama de Noite dos Decretos, certo? Muita oração, muita palavra, muita adoração, vai ser um tempo profético extraordinário, em o nome de Jesus. Quem quiser acompanhar, acompanhe, porque vai valer a pena, escute o que eu estou lhe dizendo, tá? E o meu segundo anúncio é que hoje eu tenho academia aqui no Global às 6h45, 6h50 mais ou menos, tá? 6h50 mais ou menos, porque eu atrasei um pouquinho para entrar ao vivo aqui. Mas às 6h50 eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global. Você que é meu aluno, eu te espero. Eu tenho uma novidade hoje para vocês que são meus alunos, tá bom? Tenho uma novidade para vocês. Eu quero pedir para você que não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno. Vamos caminhar juntos, vamos começar esse ano de 2026 caminhando juntos. Você vai ver que benção que vai ser. Amém? Você vai ver, vai ser uma grande benção. Por isso, vá lá no meu site, o link está aqui também na descrição do vídeo, www.vinicius17.com.br, e se torne aluno da academia aqui no Global. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe aí com 10 pessoas ou mais. Com 10 ou mais, o 10 é o mínimo. Amém? O 10 é o mínimo, mas se puder compartilhar com mais pessoas, compartilhe. Tem uma pessoa de sobrenome Torres que está aí me ouvindo. Deus está te visitando nessa hora. Um renovo de Deus sobre a tua vida. Um renovo de Deus sobre a tua vida. Você estava se sentindo preso com coisas que estavam travando você. E o Senhor hoje está te libertando. Você depende do Senhor. Você depende do Senhor. É essa palavra para a tua vida. Você depende do Senhor. É o Senhor quem vai te sustentar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa também com uma forte dor na perna direita. Essa dor começa na virilha
e desce a coxa. Seja você quem for, seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Seja curado em nome de Jesus Cristo. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Digo do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Permita-me orar por você, permita-me te abençoar. No nome de Jesus, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos clamar ao Senhor. E olha só, no dia 1º, nós vamos começar um grande propósito aqui, apresentando esse projeto de 2026, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, certo? Se prepare, nós vamos ficar consagrando por 12 dias, sem parar, esse projeto de 2026. E vamos ver, se Deus quiser, os nossos projetos concretizados e realizados em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor está nos sustentando. Até aqui o Senhor tem sido fiel conosco. Nós dependemos totalmente de Ti, Jesus. Sim, invocamos Teu santo e poderoso nome, Jesus. Tu és Deus e nós queremos caminhar por Teus princípios, queremos caminhar pela Tua palavra e sabemos que estamos criando um futuro, caminhando contigo, Pai, dia após dia, cumprindo a Tua palavra, honrando a nossa palavra, caminhando debaixo do temor de Deus. Sim, Pai, nós cremos nos princípios da Tua palavra que vão nos levar não só a uma vida eterna, mas também a prosperidade plena, a vida vitoriosa, abundante, a comer o melhor aqui dessa terra, nós e todos da nossa casa. Pedimos, Pai, enche a nossa vida da Tua presença. Dá-nos sabedoria nessa semana, nos dê vitória, nos dê oportunidades, que coisas que estão travadas no mundo espiritual, aquilo que está devagar, aquilo que está lento, nós oramos por uma aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas. Nós oramos por milagres, nós oramos por intervenção de Deus, nós oramos para que a mão poderosa do Senhor seja sobre essa vida, seja sobre essa casa e que toda enfermidade agora física, emocional, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, agora que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que o laço de Satanás seja cortado, a obra de maldade seja desfeita. Senhor, toque com teu poder na vida dessa pessoa. Toque na sua casa, na sua família, nos seus negócios, seus projetos, nos seus sonhos. Abre as portas a ela, abre as portas a ele e dá vitória, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu oro por milagres, eu oro por intervenção de Deus agora, eu oro por livramentos, eu oro para que o toque divino venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você compartilhe essa oração. Amém? Compartilhe. E dia 31 vai estar disponibilizado para vocês lá no meu site, tá? O Projeto de Vida 2026. Não fique de fora desse grande propósito que a gente começa todo início de ano. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. E até mais. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês aqui. E agora eu estou indo para a Academia Kindle. Vamos falar hoje sobre encerrar ciclos com pessoas e com lugares. Somos ótimos em começar algo, com alguém, começar num lugar, mas temos muita dificuldade de encerrar um ciclo,
de encerrar uma estação em um lugar ou até mesmo com pessoas. Tudo deve ser feito segundo a direção de Deus. Então, antes de eu falar propriamente de como você deve encerrar ciclos, eu quero falar um pouco sobre os sinais de que essa mudança de ciclo deve acontecer. Algumas pessoas têm dificuldade com o encerramento de ciclos. Tanto encerrar o ciclo com outra pessoa, quanto receber o encerramento de um ciclo de pessoas próximas de você. Eu acredito que os dois lados precisam amadurecer. Não só as pessoas que encerram ciclos, que estão tomando a atitude de encerrar ciclos, e essa é uma atitude muito boa, porque eu acredito que quando Deus fala para você encerrar um ciclo com uma pessoa ou em um lugar, ok, certo? Tudo certo. Se Deus está falando, quem somos nós para questionar? Quem somos nós para falar alguma coisa? Agora, você tem que entender também quando alguém quer encerrar um ciclo com você. Por exemplo, se você tem funcionários, você é um patrão ou você é um líder e chega alguém e diz, olha, não quero mais trabalhar aqui com você, tudo bem. Tem que ter uma maneira certa de encerrar o ciclo. Ou você está namorando uma menina onde você entende que vocês têm objetivos diferentes na vida. Ela tem um objetivo, você tem um outro objetivo. Mas tem que encerrar isso da maneira certa, para não ficar ódio, para não ficar raiva, para não ficar, sabe, aquele clima pesado. De repente vocês chegam no mesmo lugar ou na mesma festa e sabe como que é? Quando se está com inimizade com uma pessoa, o clima nunca fica legal, sempre fica pesado. Então nós temos que ter sabedoria. Temos que ter sabedoria para encerrar o ciclo. Quando algo não dá certo, até no noivado, vamos para um nível até superior a esse do namoro, no noivado, a pessoa já está noiva e de repente ela tem que encerrar o ciclo porque houve uma traição ou porque ela não gostou de uma atitude ou descobriu certas coisas que ela não gostou. Como, sabe, encerrar o ciclo desse noivado? Da maneira certa de cada um ir para o seu lado e o que é melhor para um é melhor para o outro. É difícil encerrar ciclos. Mas eu quero primeiramente ler um texto da Palavra de Deus e logo eu vou falar sobre isso. Eu quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Tenho certeza de que você vai receber boas direções, bons conselhos aqui caminhando com a gente e no final eu quero fazer uma oração especial por você que tem que encerrar um ciclo, mas que não tem tido coragem de encerrar o ciclo. Tem que ter coragem para encerrar um ciclo. Por quê? Porque às vezes é necessário. A gente não quer. É claro que a gente não quer encerrar o ciclo, seja num lugar que trabalha, numa cidade que mora, numa igreja que congrega. É claro que a gente não quer encerrar o ciclo, mas às vezes é necessário. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que a Bíblia diz aqui é que o primeiro passo para discernir o fim de um ciclo é confiar plenamente no Senhor. Confiar plenamente no Senhor. Porque é como eu digo para as pessoas, se Deus falou algo contigo, Ele falou contigo, Ele não falou comigo. Então você tem que ter certeza de que Deus falou. E se Deus falou, pronto, ótimo. Encerre o ciclo que você tem que encerrar. Agora, se Deus não falou, ore um pouco mais. Agora, vamos lá. Vamos entender alguns sinais de que alguns ciclos estão chegando ao fim ou já chegaram ao fim. Falta de paz interior. A falta de paz é um sinal. A falta de paz é um sinal de que tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que não está bem,
tem alguma coisa que não está certo. Então, quando você vai num lugar, ou quando você trabalha num lugar, ou quando você está com uma pessoa e que você não tem mais paz, você não tem mais confiança naquela pessoa, é sinal de que tem que mudar o ciclo. Tem que mudar o ciclo. Agora, claro, a gente tem que cuidar apenas uma coisa aí, tá? Porque às vezes é coisa do inimigo. É coisa do inimigo quando você quer sair do emprego, você quer sair de uma igreja, ou você quer sair, sabe, de uma relação, de uma amizade, porque você teve um conflito com aquela pessoa. Os conflitos, eles vão acontecer. Os conflitos vão acontecer. Ora com um, ora com outro. Os conflitos fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida. Não queremos eles, mas eles fazem parte. Eu acredito que alguns conflitos, quando não são solucionados, quando não existe conversa, quando não existe diálogo, quando não existe sabedoria de Deus, quando não existe paciência, fica difícil de se manter. Mas sempre que possível, a gente tem que aprender a lidar com os conflitos. Então eu acredito muito, sabe, que a falta de paz interior em mim não pode ser por causa do conflito, deve ser por causa do propósito e não por causa do conflito. Porque conflito vai ter em qualquer lugar, é isso que eu digo para as pessoas. Às vezes você sai de uma empresa e vai para outra empresa e a mesma coisa que aconteceu numa empresa vai acontecer na outra. A mesma coisa que aconteceu numa igreja vai acontecer na outra. A mesma coisa que aconteceu com um amigo vai acontecer com outro. A mesma coisa que aconteceu com uma namorada vai acontecer com outra. Por quê? Porque os conflitos fazem parte da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entende? Bem, a segunda coisa é o cumprimento do propósito. Às vezes o fim de um ciclo é porque não tem mais propósito, sabe? De você estar em um lugar. Não tem mais propósito de você estar com aquelas pessoas. É que as pessoas pensam que a gente tem que ficar eternamente num lugar, a gente tem que ficar eternamente debaixo de uma empresa ou debaixo de uma liderança ou debaixo do que for, e às vezes é por um tempo, às vezes é por um tempo. Às vezes Deus não vai mandar você sair por toda a vida, sabe? Por exemplo, eu estou na mesma igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Já tive oportunidades de ir para outros lugares, mas eu estou há 20 anos. Porque nunca senti no meu coração de querer realmente, sabe, fazer algo fora dessa visão que Deus deu. Então, eu digo, pode mudar lá na frente, porque Deus é Deus, mas no momento eu congrego e debaixo de uma visão. E tudo bem, sabe? Todos nós temos que estar debaixo de uma visão. Às vezes é uma confirmação divina. Você sair de uma cidade, você sair de um país, você trabalhar em outro lugar, você mudar de ramo. É claro que as pessoas não querem que a gente saia. Algumas, principalmente quando a gente tem consideração pelas pessoas. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas que gostam da gente, que têm um carinho especial pela gente, que sentiram a nossa falta. Assim como quando eu saí do Sul para morar em São Paulo também, muita gente entrou em contato. Eu tenho amigos hoje aí em várias partes do Brasil, fora do Brasil. Até ontem estava conversando com um irmão fora do Brasil, um amigaço nosso de fora do Brasil. Então, na vida, a gente tem que entender que algumas coisas são confirmação divina, certo? Encerrou o ciclo. Deus está falando, está pontuando isso. Através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra profética, através de uma confirmação no Espírito. E também, às vezes, a falta de crescimento. A falta de crescimento é um sinal também que tem que encerrar o ciclo, porque às vezes você está há 10 anos numa coisa que você não cresce. Sabe? É que nem você está conectado com uma pessoa e a sua vida não melhora de estar conectado com aquela pessoa. Sabe? Ao contrário, a tua vida deu para trás de estar conectado com aquela pessoa. Puxa, é Deus dizendo para você, encerra esse ciclo. Isso não está fazendo bem para você. Agora, preste atenção.
A gente está falando sobre encerrar ciclo, né? Agora olha só, Ló encerrou um ciclo com Abraão e se quebrou. Porque enquanto ele estava aliançado com Abraão, estava tudo indo bem na vida dele. Então tem esses detalhes que a gente tem que se ater. Tem ciclos que às vezes a gente não tem que quebrar. Tem alianças que às vezes Deus não quer que a gente quebre. É o melhor para nós, é o melhor para nossa casa, é o melhor para nossa família, é o melhor para o nosso futuro. Então isso aí que você vai ter que ver bem. Então eu tenho muito cuidado, sabe? Com quando as pessoas elas têm dúvidas sobre o encerramento do ciclo. Ah, será que encerrou mesmo? Bom, se você está com dúvida, é melhor não encerrar. Como eu disse, Ló encerrou o ciclo com Abraão, a vida dele foi um desastre depois disso. Foi um desastre. Então, você tem que cuidar muito quando um ciclo se encerra e quando Deus te apresenta um novo ciclo. Amém? Então, são coisas a ponderar. Agora, vamos falar sobre como que se encerra um ciclo. Digamos que você trabalha numa empresa. Você trabalha numa empresa, você está lá naquela empresa há 5 anos, há 10 anos, enfim. E por A mais B você recebeu aí a confirmação, né? Essas coisas que falou com você. E você recebeu a confirmação que está na hora de sair dessa empresa. Ok. O que você tem que fazer? Vai ao seu chefe e diga para ele, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu estou começando um novo ciclo na minha vida e eu vou sair daqui agradecido por tudo que vocês fizeram por mim, muito obrigado. E a pessoa sai. Só que ela não sai falando mal do patrão, ela não sai falando mal da empresa. Ela sai agradecida e sai com a porta aberta. Ela sai com a porta aberta. Eu aprendi uma coisa na vida. A gente nunca pode deixar uma porta fechada. Às vezes a gente erra, né? Deixa o calor do momento tomar conta da gente e acaba deixando uma porta fechada em alguns encerramentos de ciclos. Mas isso não é legal, isso não é cristão, isso não é bíblico. O encerramento de ciclo, ele deve ser uma coisa assim, feita do jeito certo. Você estava no noivado, tá? Vamos falar do noivado agora. Você estava no noivado e de repente você descobriu lá uma traição, você descobriu uma mentira, enfim, brigaram por alguma coisa e não querem mais prosseguir. Como é que tem que ser esse término? De forma amigável. Olha, não dá mais certo, vamos sentar, vamos conversar, não dá mais certo. Você vai para cá e eu vou para cá. Foi assim que Abraão fez com Ló. Ló, eu não dou certo mais contigo. O que fez? Abraão, ele disse para Ló, escolhe. Você quer ir para cá? Eu vou para cá. E se você for para cá, eu vou para cá. Foi isso que Abraão disse, sem briga, sem confusão, sem atrito, sabe? Vamos seguir caminhos opostos e tudo bem, Deus sabe. Porque às vezes quem sai da sua vida, sabe, nem sempre as pessoas saem da sua vida para mal, às vezes é para o bem delas e é para o bem seu também. E tudo bem, é assim que as pessoas têm que fazer, certo? O ruim é quando uma pessoa sai de um lugar, ela encerra um ciclo e ela sai falando mal, sai criticando, sai querendo prejudicar. Isso não é de Deus. As coisas não são assim. Você tem que saber encerrar um ciclo da maneira certa. E se encerra um ciclo como? Em silêncio, em oração. Vou viver algo novo. A partir de agora, o que passou, passou, é daqui para frente. Certo? É assim que tem que começar um novo ciclo. É dessa maneira. Seja na empresa, seja no término de um noivado, até para sair de uma igreja. Você vai sair de uma igreja, você entrou pela porta da frente daquela igreja. Saia pela mesma porta, pela porta da frente. Saia pela mesma porta que você entrou. Chegue ao pastor, à pastora da igreja e diga, eu vim aqui para você me abençoar. E peça a benção. E saia em paz. Vá para um novo ciclo, viva um novo ciclo, viva um novo tempo na sua vida e assim tem que ser. E dos dois lados tem que funcionar. O pastor não deve mais falar sobre isso, a pastora não deve mais falar sobre isso e quem saiu da igreja também não tem que mais falar sobre isso. Um novo ciclo, Deus deu a direção, ok, todo mundo segue com a sua vida, com o seu caminho, importante é Jesus. É assim que tem que ser. É dessa maneira que tem que ser. Agora,
Aí você diz assim, ah, mas eu tive problema aqui, eu tive problema lá, eu fui difamado, eu fui caluniado, não sei o que, não sei o que. É o mesmo princípio, gente. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Porque Deus é o juiz de tudo. Deus é o juiz de tudo. Então, se eu fui injustiçado numa relação, fui injustiçado num lugar, entrego para Deus e sigo a minha vida. Quem vai cuidar disso é Deus. Quem vai cuidar disso é Deus. É assim que tem que ser. As coisas têm que funcionarem dessa maneira. Não pode ser diferente disso. Tem que ser exatamente como eu estou falando, tem que ser com honra, tem que ser com gratidão, porque assim, ó, mesmo que você não concorde, sabe, com uma coisa, que você não concorde com um lugar, que você não concorde com as pessoas daquele lugar, sabe, eu acho que a honra e os nossos princípios cristãos é não termos inimizade. É não termos inimizade. Então faça a sua parte. Se a outra parte não faz a parte dela, fica na consciência dela e o juiz é Deus. Mas nós temos que seguir os princípios cristãos. E os princípios cristãos é, encerrei, eu quero seguir daqui para frente. E tudo bem, como eu disse, está tudo bem. Está tudo bem, as pessoas são livres para seguir em frente, as pessoas são livres para mudar, as pessoas são livres para tomar uma nova direção na vida delas, para encerrar um ciclo, para começar um novo ciclo, as pessoas são livres para isso, certo? Só que nós devemos encerrar o ciclo da maneira certa, sem falar, entregando a Deus e vivendo debaixo da paz de Deus, que é o que Deus quer. Amém? Deus quer que você viva debaixo da paz. Deus não quer que você viva em intriga. Eu estava lendo uma passagem, inimizade é a obra da carne, a Bíblia diz. E a gente pensa que inimizade, que a gente pensa que a obra da carne é só adultério, obra da carne é só mentir, obra da carne é só roubar. Não, inimizade é obra da carne. Nós não podemos ser pessoas que criam inimizades. Nós não podemos entrar nisso. Nós devemos viver uma vida em paz, uma vida reta e uma vida tranquila. Eu quero fazer uma oração por você agora. De repente você está encerrando um ciclo e descansa teu coração. Se Deus está falando com você que é tempo de encerrar o ciclo, descansa teu coração. Faça isso, encerre o ciclo do jeito certo e Deus vai te honrar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro por toda pessoa que está aqui nessa live. Há pessoas que estão encerrando ciclos e há umas que estão decidindo não encerrar um ciclo, que entendem o propósito, estão entendendo o fluir de Deus. Então há os dois tipos de pessoas aqui. E eu peço a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um deles que estão vivendo um ciclo, estão mudando de ciclo e alguns que estão entrando em aliança, Pai, em um tempo novo, em um tempo profético, um tempo que o Senhor está preparando. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa. Abençoe, Senhor, este lugar que ela está, o lugar que ela vai deixar ou o lugar que ela vai permanecer, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não saia de uma cidade falando mal daquela cidade. Não saia de uma igreja falando mal daquela igreja. Não saia de uma empresa falando mal do patrão, falando mal da empresa. Deixe sempre a porta aberta. Se você agir certo, Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade para a tua vida. Não perca a oração das 18 horas. Eu tenho um recado especial hoje na oração das 18 horas e você não pode ficar de fora. E vem ser aluno da Academia Kindle, vem andar mais perto de nós. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Compartilhe essa live com alguém. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade para ti e para todos da tua casa. Até mais.